Você já conhece a lenda, o Conde Imortal, o Castelo nas Montanhas, o Sangue. Mas esqueça dos filmes. A verdade sobre o homem que inspirou Drácula é muito mais perturbadora e muito mais brutal do que qualquer ficção. Nós viajamos até o coração da Transilvânia, na Romênia, para refazer os passos de Vlad, o Empalador. Do lugar de onde ele nasceu até a sua verdadeira fortaleza, que a maioria dos turistas nem sabe que existe. A gente já sabia que não seria tão fácil seguir os passos do Vlad, mas a natureza selvagem nos lembrou que o perigo aqui é bem mais real do que a gente imaginou. Caralho, gente, olha o ursão ali. Caralho, eu tô tremendo, amor. Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Salve, família! Salve, família! Diretamente aqui da Transilvânia, Pois agora é. para uma nova jornada na terra do Drácula. Não é só uma nova jornada, como também uma missão que nós estamos. Porque você já deve ter ouvido falar do famoso Conde Drácula, do vampirão, das histórias aí de vampiro. E nós estamos aqui na terrinha dele. Então a gente alugou um carro para descobrir algumas histórias, digamos assim. É, porque tem muita coisa que é falsa, tem muita coisa que também é um pega turista, mas isso aí a gente vai mostrar para vocês hoje, porque a gente vai atrás das raízes verdadeiras de toda essa história. E talvez a gente surpreenda você no caminho de que, na verdade, tem muita história real dessa história do vampiro. Mas a gente conta no caminho. Vamos nessa. E para fazer uma viagem pela Transilvânia, a gente ia precisar aqui de um carro, né? Quem está acompanhando a nossa saga sabe que a gente está viajando de Portugal até a China, mas de busão, né? Às vezes pega muito transporte público, né? Mas eventualmente existem oportunidades onde a gente gosta de alugar um carro, assim como agora. Então a gente decidiu alugar esse carro aqui para fazer a viagem na Transilvânia. E para alugar o carro, a gente entrou lá na plataforma do Skyscanner, onde você pode ver várias seguradoras em um só lugar. A gente entrou, escolheu uma seguradora que é de confiança. A gente aproveita que a plataforma tem várias avaliações, então você pode ver ali. Escolheu a plataforma pelo preço que dava pra gente pagar. E aí já foi fazer a reserva no aeroporto de Sibiu. Então o valor que a gente alugou vou deixar aqui. E sempre que você quiser procurar carro, a gente recomenda essa plataforma, porque todos esses carros que a gente alugou na Espanha, até lá no Brasil, no Sertão, todos esses a gente achou por um bom preço, olhando lá no site do Skyscanner. E a nossa primeira parada aqui na Transilvânia vai ser a cidade de Sighisoara, que é uma das muitas cidades amuralhadas e fortificadas e medievais que tem aqui na região. E Transilvânia significa além da floresta, trans, silva, além, floresta.
porque aqui é uma região que tem muitas montanhas, então ela era sempre um lugar depois dessas florestas. Aí fica além da floresta, Transilvânia. E a gente vai começar aqui, porque é aqui que o Vlad Drácula nasceu. A parte da cidade medieval fica subindo uma escadaria aqui. Aí aqui já é a parte do centrinho. E aí que você vai andando, vai ver umas lápides aí já, ó. As lápides aqui. Mas como essa aqui é uma torre, acho que é de igreja, né? Devia ter um cemitério aqui antigo. Todas essas cidades que a gente vai passando aqui, a gente vai vendo que elas são muradas, né? Porque a Transilvânia passou por muitas invasões, então você vai ver muita muralha e muitas igrejas fortificadas. Olha só, então não é uma igreja, só igreja, né? Apesar do Vlad Drácula ele ser reconhecido como da Transilvânia, porque ele nasceu aqui em Sighisoara, na verdade ele era da Valáquia, que é como se fosse um outro estado, aqui, o que hoje é a Romênia. O pai dele, por que eu tô falando pai? Porque é Vlad. O pai dele era o Vlad Drácula, que ele era como se fosse o governador do estado da Valáquia. O pai dele se chamava Mircea, mas era conhecido como Vlad Drácula por ser membro da Ordem do Dragão, uma ordem militar e religiosa fundada para defender o cristianismo contra outras crenças. E eles usavam São Jorge como símbolo da vitória do cristianismo sobre o mal, que aqui era representado pelo dragão, né? E por isso Mircea era chamado de Dracu, que significa dragão em romeno, mas também significa diabo. E, claro, esse nome também foi herdado pelo filho, que se tornou Draculea, ou seja, o filho do dragão. O pai dele era um voivoda, um príncipe da região da Valáquia, um militar muito importante, o mais alto cargo. A Valáquia é uma região histórica que hoje é o sul da Romênia. E a Transilvânia é o centro, a região de montanhas. E como ele era um voivoda da região da Valáquia, isso faria com que os seus filhos fossem também herdeiros do trono. E se ele era filho de um governador muito importante daquela época, ele era o príncipe daquela região. Então ele era uma pessoa muito importante. Só que naquela época, os otomanos estavam tomando aqui a região da Valáquia, né, no norte da Romênia, e os húngaros estavam tomando a parte norte, a Transilvânia, onde nós estamos agora. Mas o Vlad Drácula teve grandes desavenças com o Império Otomano. E para garantir que ele permaneceria como líder da Valáquia, ele precisou fazer, digamos assim, um acordo bem drástico com o sultão otomano. E para demonstrar que a Valáquia, o Vlad Drácula, eles eram fiéis e leais ao Império Otomano, o que o Vlad Drácula fez? Falou, eu lhe dou, olha o que ele fez, eu lhe dou os meus 2 filhos, o Vlad Drácula e o Radu, que era o filho mais novo ali, né, do que o Vlad Drácula, para ficar com os otomanos. Então vocês vão cuidar e criar os meus filhos por mim, que era para demonstrar a devoção dele com o Império Otomano, porque ele não iria se virar contra o Império Otomano, sendo que os filhos dele estão ali. Eles seriam feitos de refém e poderiam fazer qualquer coisa com eles. Então essa foi a moeda que ele demonstrou a sua lealdade. Só que nisso, o Vlad Drácula foi criado pelos otomanos. Então ele não só aprendeu a língua,
as comidas, os costumes, os hábitos, como também aprendeu a lutar com eles. Quais eram as estratégias de guerra dele, as táticas de guerra dele. Sabia qual era a artimanha que eles usavam em batalha, as guerras psicológicas que eles faziam. E isso foi muito importante para ele quando ele teve que se virar contra o Império Otomano. Mas isso é um papo para daqui a pouquinho. Porque agora é hora da nossa primeira parada aqui em Sighisoara, que é a casa onde o famoso Vlad Drácula nasceu. Não é todo dia que você almoça na casa do Vlad Drácula, não é mesmo? Gente, historicamente, ele nasceu nessa casa lá em 1431, há muito tempo atrás. E até hoje, ó, como você pode ver, tem várias coisas aqui que lembram o Vlad Drácula. E agora foi transformado num restaurante em que as pessoas podem vir aqui comer comidas tradicionais romenas. O meio da lã chegou, tá parecendo um panetone. Ó, pedi uma sopa tradicional aqui da região. Legumes, feijão e tinha uns pedaços também de... Olha só! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Muito bom. E é o pão, eu já molho dele mesmo. Vou mostrar o seu também. O meu é um goulash de carne com cenoura, bem comidinha de Transilvânia. frio, né? Comidinha de frio. O prato é chique, hein? O prato é bem chique mesmo. Bom? Cenourinha, carninha derretendo. Eles fazem as comidas com a carne desfiando, a carne sempre macia. Maravilha. Pegar um pedaço do seu pão. Posso pegar? Pode. Uma beirinha? Pode. No nosso primeiro dia na Transilvânia, a gente pegou um Uber para chegar na hospedagem. E aí a gente conversando com o Uber e ele falou assim, cara, minha cidade favorita da Romênia é essa aqui, Sighisoara. Ele falou que gosta muito da arquitetura, do jeito. E olha só, as ruas onde pedra. Isso por conta de toda a história dela, mas ela é bem bonita mesmo. Quando você olha ela de cima, né, você consegue ver as torres e você vai ver a cidadela, que fica bem acima da outra parte, né? Você vê a parte que era medieval e a parte que se construiu de fora. Cidade bem bonita. E agora mesmo a gente está na baixa temporada, então tá bem tranquilo andar. Talvez no verão seja mais lotado isso aqui. E uma parte interessante das arquiteturas daqui que a gente vê
essas torres, né? Que muitos são torres de guarda e tal, mas elas parecem até chapéu de bruxa. Dá um ar diferente. Isso que é um pouco dessa mistura, né, da arquitetura que era também meio germânica, meio Áustria. Andando pra cidade, a gente acabou de achar aqui o busto do homem aí, ó. Vlad Tepes, esse é o nome formal. É o nome formal dele. 31, nascido aqui, até 76. Tem muita história pra rolar ainda. Aqui, ó, tem aqui contando a história dele, né? A lenda e a história real dele, cartão postal e... Fiquei bonito? O que você acha? Vou usar a câmera de espelho? Sei não, hein? Não? Você é minha esposa, diz aí. Não, eu sou sua esposa, mas quem tem que gostar é você, tá no teu corpo. Já tá porque eu sou suspeita, eu te acho bonito com tudo. Tá parecendo uma touca de ciclista, sei lá. Não sei se eu gostei, não. Não? Enquanto a gente vai andando pela cidade, dá pra ver que a cidade traz muito essa referência do Vlad Drácula, tanto em camisetas, em restaurantes, em imã de geladeira. Tem muita coisa referência a ele, Estátua. né? Estátua, a gente Jogos. vai passar aqui, ó. A estátua dele aqui que a gente já mostrou. Você vê a galera, tem até umas coisinhas, uns dentinhos de vampiro. É, os negócios assim, as decorações do restaurante, ou então a fonte das casas escritas, assim, um negócio meio transilvanesca. É. Então dá pra ver que o turismo aqui da cidade é muito ligado ao senhor Vlad Drácula. Não, ele carrega o PIB da Romênia na parte do turismo nas costas, Ele né? ele carrega, com certeza ele carrega. Desse lado aqui tem umas barraquinhas, quem quiser tomar um quentão, uns docinhos. A gente vai comer um docinho ali, tomar um café. Tomar um cafezinho Pra dar um gás na estrada. antes logo de mais, pegar a né? estrada de novo. A temperatura caiu bastante. A temperatura caiu bastante, mas o bom é que a gente também pediu essa sobremesa diferente aqui da região, né? Que é da região, até a Holanda tem, né? A Áustria eu sei também que tem, que é esse enroladão aqui, ó, tá vendo que você vai desenrolando ele? E ele é com açúcar e canela. Ai, caramba. Esqueci o nome desse trem, como é que era? Esqueci também. É um nome muito diferente. A gente Aí vai eu colocar na tela aí. É, a gente esqueceu. Ele é meio tostadinho, sabe? Junto com a canela. Pedi um chai, que é uma bebida, na verdade, indiana. Eu até pensei em pegar, que aqui, gente, eles também têm vinho quente no inverno. Mas como a gente ainda vai pegar o carro e talvez eu dirija, falei, melhor não pegar. E acho que a gente vai dirigir de noite agora, porque tá tendo pouquíssimo tempo de luz, né? A gente já tá quase... Agora, inverno? 4 horas da tarde, daqui 1 hora já não tem sol. Já não tem luz, não é nem sol, já não tem luz. É, no inverno é brabo.
Mas não tá nevando, a gente tava conversando com o pessoal. Falou que nessa época aqui já era pra estar menos 10 graus mais. Já era pra ter neve. E agora, saindo aqui de Silchara, nosso destino é Bran, Castelo do Drácula. Bora! Frio. Não dá nem pra pensar direito. Você sabia que esse coche aqui, esse carro, ele tem um aquecedor de banco? Nossa, sim. É muito bom. Agora sim, agora vamos. She come out of break of night, the pink skies waving goodbye. She come out of break of night, leaving no traces around. She's trying to free her reckless heart. She's trying to be as light as a breeze. Queen of art, Friday morning. The Queen of art, Friday morning. She come out of break of night. As sweet as always. You come out of break the night, you'll be wearing a charm so free. Dá pra parar? Goodbye. Tirar esse A tic-tac-tac. gente não sabe onde vai dormir. Estamos caçando lugares. Ai, meu Deus. Calma aí, carro. Oh, esses carros tecnológicos é foda. Onde que desliga aqui? Desligar o carro? É algum botão. Isso. Não, aqui eu liguei. É isso. Ah, ele tá falando, pega a chave. Tecnológica. Seguinte, a gente tava andando aqui e aí começou a anoitecer, como vocês estão vendo. E aí ficou muito ruim de dirigir porque a estrada não tem luz. Tava vindo muito caminhão do outro lado e é só uma mão ida e uma mão volta. Então a gente preferiu pegar aqui um hotel de beira de estrada. Vamos ver, né? A gente vai lá pra ver se chega de bad bug, né? Não, pelo amor de Deus. Se tiver uma cara meio duvidosa, Sem percevejo dessa vez, por favor. vamos ver. Mas a gente parou aqui, vamos ver quanto é que tá. Tem um restaurante também, então já facilita pra gente não ter que sair com o carro de novo pra ter que comer alguma coisa. Vamos ver o preço. É bem antigão. Vuna. Essa aqui é das hospedagens, churrascaria que tem no Brasil. É, estadia, ou restaurante embaixo, estadia em cima. 3, 4. Cabaninha? Tá ok. Não deve ser frio não, tem? Não. E aí? Vai rolar banho hoje? Sei não. Even the battle for peace. The Queen of Ireland, Friday morning. The Queen of Ireland, Friday morning. Bom dia! Hoje é dia de encarar a primeira vez nessa viagem pegando temperaturas negativas. Na Transilvânia. Bom dia, família.
Entendeu? Nossa senhora, o carro tá escuro demais, não dá pra mostrar pra vocês, mas tava todo congelado aqui, assim, ó. Isso aqui é tudo gelo, ó. É. Lá fora. Você viu que do seu lado aí tem a pazinha, né? De tirar o gelo. Aí Aqui? na sua porta. Na sua porta. Ah, isso aqui é pra tirar gelo? É, pra tirar gelo. Vixe, vou ter que ir lá, então. Você Nossa, sabe? me dá a luva Você aqui. sabe? Vai. Tem que descobrir aqui na hora, né? Nossa, tá gelado demais. Eu tenho minha luva aqui, você quer? Serve em mim? Acho que serve. Ai, que frio. Tá ali no carro, tá no gelo. Foi 4 leis isso daqui, que é tipo 80 centavos de euro. Você que comprou? Ah, não, tá. Essa pazinha aí a gente já veio no carro. É. O cara já sabia que a gente ia pegar um. Deveria ter, né? Aqui na Romênia, nesses lugares. Vamos Deveria brincar. ser um. Nossa, o banco tá muito gelado. Eu botei pra aquecer o banco já. Putz, eu não coloquei o meu. Você não botou só o seu, amor? Que egoísta. Achei que era os dois ao mesmo tempo. Não, tudo bem. Fazendo drama de manhã. Brasileiro não presta mesmo, né? Pelo amor de Deus. R$10. Nossa, que frio do cacete. Obrigada, amor, por ter ido lá fora. Nossa. Solta um arzinho da boca. O carro, como é que tá? Todo brilhando. Nossa. A gente achou um Lidl aqui. Cafezinho pra começar o dia, porque tá frio demais. Você tá doido? Agora a temperatura caiu mais ainda. E tá quanto, amor? Menos 6,5, né? Menos 6,5. A gente tá numa região mais montanhosa. Eu já tô na expectativa de ver os ursos. Pra quem não conhece essa característica da Romênia, essa é a região da Europa que mais tem urso. Então é comum, entre aspas, você tá dirigindo e você vê os ursos passando, né? Aí eu falei, pá, não quero ver um urso desde dentro do carro, em segurança. Porque na trilha, tipo, né? Aí, pelo amor de Deus. Na trilha eu já teria muito cagaço. Mas Não, tô fora. dentro do carro, onde a gente pode trancar as portas e só observar o urso, eu tô na pilha de ver. Safari, né, amor? Safari na Romênia. Safari na montanha. É mais um dia na Transilvânia. She come out to break her neck. No sorrow
chegamos aqui na cidade de Bran, como vocês podem ver aqui pelo castelo, e vamos continuar a contar um pouquinho da história do Vlad Drácula. Nós paramos lá na cidade de Sighisoara, que ele tinha 11 anos de idade quando ele foi entregue, né, ao Império Otomano. Tá tudo bem? Tá dando a mão, né? Falei, vai. Tá. Quando o Vlad Drácula tinha 17 anos, teve um golpe de estado aqui na Valáquia, em que o seu pai e a sua mãe foram assassinados pela nobreza dos valáquios. Nisso o Império Otomano falou: Vlad, você treinou bastante com a gente, você já aprendeu muito de guerra, agora volte para sua terra para conquistar o trono que é de vocês, né? Que é dele e do Radu, o irmão mais novo dele. Então nisso o Radu ficou junto com o Império Otomano e o Vlad foi liberto para conseguir o trono. Ele conseguiu o trono ali rapidamente por 2 meses, logo ele sofreu um golpe e ele ficou 8 anos tentando voltar para o trono. E no meio aí dessa batalha dele tentar reconquistar o trono, ele voltou ao Império Otomano e falou: ô galera, vamos me ajudar aí, né? Tá meio difícil ali, eu já tô há anos tentando conquistar o trono da Valáquia e eu não tô conseguindo com o meu exército. Vocês poderiam me mandar aí umas tropas? E o Império Otomano falou: olha, seria muito importante pra gente que você conseguisse esse trono de volta. Mas o que acontece? Nós, o Império Otomano, estamos tentando conquistar Constantinopla, que era uma cidade ali onde hoje é Istambul, que era católica. E nisso, Não era só uma cidade, né? Era a cidade. Era a cidade, gente. Constantinopla era tipo o centro do mundo, sabe? Era extremamente importante, tanto geograficamente, politicamente, em todas as formas possíveis. E o Império Otomano queria tomar Constantinopla dos cristãos. Então eles estavam com uma batalha muito importante em jogo, muito importante, que o Império Otomano estava tentando conquistar Constantinopla, nossa, décadas, séculos quase. E nisso ele falou: então todas as nossas tropas estão concentradas no esforço de conquistar Constantinopla. Nós não temos como oferecer nenhuma tropa para você, mas a gente confia em você. Você consegue. Volta para Valáquia que você vai conseguir fazer isso. Acreditamos no seu potencial. Vlad voltou com as 2 mãos para trás, sem nenhum cavaleiro do lado dele, porque o Império Otomano não deu ninguém, e voltou para Valáquia. Anos depois, lá em 1900, ó, parece que foi ontem, 1456, o Vlad conseguiu o trono por conta própria e agora ele se tornou o voivoda, que é como se fosse o príncipe, o general, o supremo, o governador da região da Valáquia. E ele conseguiu como? Sozinho. Então quando os otomanos chegaram e falaram: ó, parabéns, Vlad, você é grande, você é gigante, você conseguiu o trono da Valáquia. Então agora vamos conversar aqui, porque o Império Otomano tinha conquistado Constantinopla, que virou hoje Istambul. Gastou uma fortuna comprando canhão. Nossa, gastou, gente, uma nota contratando mercenários do mundo inteiro, fazendo canhão, fazendo todas as artimanhas de guerra possível. Você tá tremendo muito, amor. Amor. É que você fez assim agora, eu falei: não, nem vou conseguir usar esse take, quase, tá muito frio, né? Galera, valoriza, tá? Porque tá menos 7 graus, a gente tá aqui, ó, com luva. Tá caindo, amor. Tá caindo, né? Vai, vamos. Então, olha lá, eles gastaram muita grana lá com Constantinopla e achavam que eles tinham em Vlad um aliado. Afinal, Vlad morou aqui com a gente, nós ensinamos muita coisa pra ele e agora ele conquistou Valáquia, então Valáquia também está do nosso lado. Vlad chegou e fez assim, ó. Toda a Europa, a parte cristã da Europa, que estava também com Constantinopla, falou: os otomanos precisam ser parados. E nisso começaram uma cruzada contra os otomanos. E Vlad viu uma oportunidade. E se eu me juntar nessa cruzada contra os otomanos e ficar contra os otomanos? E foi isso que ele fez. Peraí, pausa. Eu imaginei. A gente ia continuar gravando, só que vocês vão ficar um pouquinho mais na curiosidade, porque tá muito frio, a mão do Richard quase congelou gravando. Agora a gente vai voltar pro carro para aquecer um pouquinho. Nossa, tá com neve aqui até agora, ó. Congelou a mão, congelou a mão. Congelou aí, amor. Congelou a mão. Liguei o banco. Meu dedo quase congelou, gente. Nossa Senhora. Gente do céu.
Ixi, ó a excursão, tanto de gente. Parece escola. É. Adolescente, sabe? Molecada vai ver? Será que vai ver o castelo do Conde Olha. Drácula? Não, aqui tem um museu nacional ali também, ó. Aham. Ah, estão indo no museu. O sultão dessa época era o Mehmed II, que foi o sultão que conquistou Constantinopla aos 21 anos de idade. Sim, 21 anos. Ele foi criado junto com Vlad Drácula e Radu, porque lembra que eles tiveram que ser entregues ao Império Otomano? Pois é, eles cresceram juntos e agora estavam uns contra os outros, cada um de um lado na guerra. Naquela época o Império Otomano estava em plena expansão, então já estava olhando a área ali da Valáquia também como um bom lugar para você ter até um link ali com a Europa na hora de se proteger, né? E aí, pensando já nos impostos, o Vlad não estava a fim de pagar os impostos, os otomanos falaram assim, ó, vamos mandar um mensageiro para passar o recado pro Vlad. Falou, Vlad, hora de você pagar os seus impostos. Eles mandaram os mensageiros. Quando os mensageiros chegaram lá, o Vlad falou assim, ó, tira o turbante aí para falar comigo. É turbante que fala? Acho que é turbante masculino, né? Que os muçulmanos, homens, principalmente naquela época, também tampavam a cabeça igual as tipo mulheres. Um turbante, assim. Que hoje em dia não é tão comum se ver, mas também deveriam, digamos assim, segundo o Alcorão, talvez. Não tenho tanta certeza. Aí o Vlad falou, ó, pra conversar comigo, agora vocês estão na Valáquia. Acabou aquela coisinha lá, eu não tô mais no império de vocês. Vocês estão na minha terra. Estão na minha terra, Tirem então o tira o turbante. turbante. E aí o Vlad sabe que tirar o turbante era um ato de Desrespeito. muito grande. Eles não quiseram tirar o turbante. O Vlad decidiu então matar os mensageiros, o que já era um ato de afronta muito grande, porque o mensageiro ele é como se fosse uma extensão do imperador longe da casa, né? Ele é meio que blindado. É uma pessoa que o mensageiro você não mata, né? O Vlad não estava nem aí. Matou a pessoa, empalou e ainda pregou o turbante que eles não queriam tirar na cabeça deles e mandou os corpos de volta. E aí começou a grande jornada da batalha da Valáquia e dos otomanos, porque uma vez que a mensagem chegou no sultão, o sultão falou, não, agora a gente vai ter que mandar um exército maior para confrontar o Vlad. Nisso o Vlad já estava ali pensando em alguns conchavos com o rei da Hungria, né, alguns lados ali para tentar apoio, mas ele não conseguiu nenhum. Então o Vlad começou a pensar em estratégias que ele poderia para se defender dos otomanos. E uma estratégia que o Vlad começou a usar foi a estratégia psicológica. É aquela tática lá, né? Eles é grande, mas nós é ruim. Então o Vlad começou a usar principalmente o terreno, que era um terreno aqui da Valáquia que eles conheciam muito bem, que é um terreno pantanoso, né? E ele sabia como é que os otomanos se movimentavam, né? Ele sabia que eles tinham canhões, então... Uma vez que o exército dos otomanos estava chegando já na Valáquia, o Vlad meio que se reuniu para fazer aquela... Já viu nos filmes, quando vai lá o cara acenar os principais ali, né? Para falar assim, ó, nós vamos tratar mesmo, vai acontecer isso, vocês não querem se render? Aí todo mundo, ó, já vi até aqui, não vai se render, o pau vai torar. Então teve essa situação e o Vlad já começou a pensar como mexer com a cabeça deles, né? Uma das estratégias que o Vlad tinha, uma vantagem que ele tinha, é que ele conhecia os otomanos. Então ele conhecia os seus hábitos, conhecia a religião, conhecia suas táticas de guerra. Então uma coisa que ele começou a fazer foi colocar porco em todas as águas da região, porque eles sabiam que eles eram muçulmanos. E uma vez que o porco tá ali na comida, né, eles não iam comer, não iam beber daquela água. Isso porque os muçulmanos não comem porco, isso até hoje, né, a religião não permite. É uma coisa da religião deles mesmo. Exato. Né? Então o que ele fazia? Cortava os porcos e o sangue dos porcos se misturavam na água. É uma estratégia. É tipo quando os vikings sabiam que eles podiam invadir as vilas católicas na semana de Páscoa, que ia estar todo mundo rezando, eles aproveitavam disso, né? Então é o conhecimento que vai dando essas táticas de guerra aí. E uma coisa que ele gostava de fazer também era pegar pessoas e vestir de otomanos, né, com a roupa do exército otomano, e infiltrar essas pessoas, muitas delas às vezes com peste, com doenças, lepra, sífilis, tuberculose. Então é tipo as primeiras armas biológicas de guerra aí, o Vlad já estava manjando disso aí para ir minando aos poucos. E uma vez que ele foi infiltrando essas pessoas dentro do próprio exército e separando o exército por dentro, chegou uma hora que o exército já não sabia em quem confiar, já não sabia se aquela pessoa era
a pessoa falava uma coisinha X, a pessoa, será que esse cara é infiltrado, né? Começou a mexer com o psicológico, assim. Então, o Vlad era um cara que tinha essa visão e tinha o conhecimento da Valáquia e dos otomanos, né? Isso deu uma vantagem muito boa para ele poder lutar contra os otomanos, mesmo em um número reduzido. Não só o Vlad tinha essas estratégias de guerra, como o Império Otomano também. Mas eles foram diferentes. Eles pensaram, por que a gente não atinge o coração do Vlad? E calma, eu sei que tem os boatos de que ele era um vampiro, que isso a gente vai falar mais pra frente, mas ninguém tava com uma estaca no coração dele, não. Eles queriam ir atrás da esposa do Vlad, que estava em Peonari, que é uma cidadezinha muito pequena de montanha, aqui na Transilvânia. E mandaram, né, um exército até lá, dizem até que enviaram o Radu, que é o irmão mais novo de Vlad, que estava lutando contra ele, isso é importante dizer, que a gente não tinha falado até agora. O irmão mais novo, que era valaquiano também, mas tinha sido criado pelos otomanos, como ele foi muito mais novo para o Império Otomano, ele acabou aceitando muito mais a cultura. Então ele estava realmente ao lado do Império Otomano. Falaram que levaram o Radu até Peonari para poder sequestrar a esposa de Vlad. E nisso iria ter ela de refém e poder usar como moeda ali para negociar com o Vlad. Mas boatos de que antes mesmo deles chegarem lá, já tinham chegado pelas pessoas de que o Império Otomano estava a caminho de Peonari. E a esposa dele falou assim, eu prometi ao Vlad que eu nunca seria feita de refém pelos otomanos. Então, eu não tenho mais o que fazer. E nisso, ela se jogou da janela do castelo deles, lá em Peonari. Não se sabe ao certo se o Império Otomano realmente chegou lá, se eles realmente estavam indo. Tem várias partes da história aí que fica um buraco, então nós não sabemos. Mas essa foi uma estratégia dos otomanos que acabou sendo um tiro pela culatra. Por quê? Porque o Vlad ficou sabendo que a esposa dele se matou porque os otomanos estavam indo. E nisso, imagina essa pessoa enfurecida. Se antes ele já era cruel, ele começou a ficar ainda mais cruel. Tanto que teve até o ataque de noite, em que eles invadiram o acampamento otomano e começaram a guerrear. Só que era o que a gente já tinha falado, né? O Império Otomano era muito maior, eles tinham mais dinheiro, mais mercenários, mais armamentos, mais até vestimentas, eles tinham muitas... Era a quantidade, talvez não tanto a estratégia que o Vlad teve, mas eles tinham quantidade. E nisso, eles ganharam contra os valaquianos. E naquela época, não era Bucareste, a capital da Valáquia. Naquela época, a capital da Valáquia era Dragoviste, que é uma cidade bem menor que fica ao sul de Bucareste. E quando os otomanos ganharam a batalha, a cidade foi praticamente evacuada, todo mundo saiu. E os otomanos entraram, grandões assim na capital. Ganhamos, agora Valáquia é nossa. Só que no que eles entraram em Dragoviste, eles viram uma floresta de empalados. O que seria uma floresta de empalados? Empalamento, eu vou ter que tomar cuidado como é que eu vou explicar isso daqui na internet, né? Usa gírias para maciar. Vou ter que usar gírias aqui, gente. Usa gírias. Inclusive agora é o momento que, se temos criança na sala, fica a cargo de vocês se elas vão ouvir essa parte aqui pra frente ou não, tá? 1 ou 2 minutinhos, depois elas podem voltar. Empalamento é quando você pega um animal, podendo não ser o ser humano, nesse caso, e você pega uma estaca, que ela vai afinando, assim, até a ponta, mas não afiando muito, porque ela não pode cortar tanto a pessoa. A ideia é transformar a estaca como se fosse num lápis. Como se fosse num lápis. E aí você posiciona ela... Como dizer essa parte agora? Ela vai pegar e vai entrar no TOBS. No TOBS? A ideia do empalamento é que esse lápis gigante entre pelo TOBS, e se a pessoa for uma boa empaladora, né? Eu li um livro, inclusive, que explicava em 5 páginas do livro como fazer um bom empalamento. É bizarro. E você tem que ir enfiando com uma estaca no final, no negócio, você vai batendo aos poucos no final. E normalmente, em alguns casos, eles colocavam uma pontinha de ferro, que era justamente para não cortar a pessoa, mas ir empurrando tudo. Sabe? Empurrando. Porque você tem que desviar de todos os órgãos mais vitais, né? Porque o intestino, infelizmente, não tinha como escapar do intestino, né? Você vai furar tudo. E você vai batendo, e aí ou saia pela boca, se a pessoa fosse muito boa, a ponta, né? Iria sair pela boca, ou então ela saía aqui pela clavícula. Normalmente pela clavícula do lado direito, que era para evitar o coração, que está mais do lado esquerdo. E nisso, quando a pessoa está num espeto, né? Porque a pessoa estava ali no espeto. Você levanta ela
E ela fica fincada no chão aqui, em pé, e ela fica ali pendurada, E viva, escorrega... Viva. É bom lembrar que O bom empalador deixa a pessoa viva. Isso aí é clássico. E a pessoa ela vai escorregando aos poucos e escorrendo sangue aos poucos. Existiam casos em que a pessoa ficava viva até 3 dias. É. Ai, gente, É imagina. bom lembrar que no mundo medieval, o empalamento, tipo, o Vlad não criou isso. Já Sim. existia, mas era uma punição que acontecia muito para pessoas, tipo, alguém que cometeu um crime muito Exato. hediondo, alguma É coisa um do crime tipo. muito grave que a pessoa fazer isso. Mas pro Vlad, essa era uma morte. Tanto que no próprio reino dele, os valaquianos, ele tinha 2 regras, que era ninguém vai mandar na Valáquia, só nós, e qualquer crime, por menor que seja, vai ser punido exemplarmente. E muitas vezes o crime era roubar um pão da casa do vizinho, pronto, você vai ser empalado. Ele era muito drástico, ele era muito extremo, porque ele queria ganhar pelo medo, sabe? Ele queria ser temido, e com certeza ele foi, né? Tememos ele até hoje. Só que para os muçulmanos, ele ainda colocava banha de porco na estaca, que era para fazer ainda mais um desrespeito contra eles, mais ainda do que já estava fazendo. Ou seja, quando os otomanos entraram na cidade de Dragoviste, eles viram uma floresta de empalados, que era mais de 20 mil muçulmanos empalados em pé. Os relatos daquela época, né, historiadores que sempre viajavam nessas guerras para ir anotando tudo e contando histórias depois, era de que o cheiro de putrefação era abominável, era impossível de ficar naquela cidade. Tinham corpos que estavam definhando ali há tanto tempo que os pássaros já estavam começando a fazer ninhos nas cabeças ocas, porque os pássaros comiam e aí, assim, gente... Falam no relato também que a dimensão da floresta era mais ou menos de 3 km por 1 km 3 quilômetros de pessoas mortas. por 1 quilômetro. Mais de 20 mil. De pessoas empaladas. Aí você imagina o terror da pessoa entrando e vendo, putz, é isso aqui que a gente vai encarar? É isso daqui que a gente está encarando? Só que aí o Império Otomano ficou muito apavorado também com aquela situação. E falou, calma, vamos deixar aqui, porque nós conquistamos a Valáquia. Vamos deixar aqui um exército, mas vamos picar a mula. Vamos vazar daqui, porque aqui, gente, eu não consigo nem imaginar chegar num lugar assim. E nisso, o Vlad foi obrigado a fugir. E o primeiro lugar que ele foi para casa dele. Que não é aqui onde a gente está, como você pode imaginar. É em Pionari. E esse castelo, atrás de mim, é o famoso Castelo de Bran. Provavelmente é o lugar que mais recebe turistas em toda a Romênia, porque ele leva o título de Castelo do Drácula. E pensando no conto, né, pensando no livro lá do irlandês, o Bram Stoker lá, é a inspiração que ele usou para o Castelo do Drácula. Mas na verdade o Vlad nunca morou aqui. O Vlad, o máximo que você vai achar é alguma coisa que ele passou, tipo, alguns dias preso aqui ou algo do tipo. O verdadeiro Castelo do Drácula não é esse. Mas esse é um castelo que ele é bonito, né? Tá aqui vamos dizer assim, numa colina, num penhasco, né? Para cima tem toda essa atmosfera da Transilvânia que foi vendida através do Conde Drácula, mas ele não é o Castelo do Drácula, ele não é o verdadeiro. E ele custa R$120 para entrar. Agora, se você olhar na internet, você vai ver muitos relatos que não é também uma grande experiência. Ele é um castelo que recebe turistas o ano inteiro, não é tão grande, não tem uma relação histórica e acabou se transformando num pega-turista, né? Um desses lugares. Mas já que a gente está aqui na Transilvânia, a gente já veio até aqui, a gente quer ver o verdadeiro Castelo do Drácula, que é... Como é que é o nome? Esqueci. Pionari. Pionari. Mas já que a gente está aqui na Transilvânia, a gente quer ver Pionari, que é o verdadeiro Castelo do Drácula, independente se ele é, vamos dizer assim, bonito, instagramável ou não. Né? A gente quer ver a história real, onde esse maluco estava lá, vivendo, né? Agora, Pionari não é um castelo tão turístico, porque tem algumas dificuldades para estar lá. Está mais longe, então a gente vai ter que dirigir e a gente ainda vai ter que ter um desafio de subir uma montanha para chegar nesse castelo. E essas dificuldades que fazem com que muitas pessoas não queiram visitar o verdadeiro, e sim o que é mais conveniente e mais caro. Bora? Bora! E a cidade de Bran, além do castelo, não tem muita coisa não, assim, é um povoadinho aqui e toda a estrutura que tem
ao redor do povoado foi feita para o turismo mesmo. Então vai ter Sim. pousada, cafeteria, restaurante. Muita coisa do Drácula. Eu vi, gente, um caixão de mentira em que você pode entrar pra tirar foto, tá escrito Drácula em cima. É. Como se você fosse o Drácula saindo do caixão. Que é uma coisa mais temática, assim, até mais pensando no livro do Sim. Drácula mesmo, não tanto no Vlad, né? Mas assim, essa cidade é uma cidade histórica, a realeza, digamos assim, da Romênia, da Valáquia já morou aqui. Não o Vlad, né, mas outras pessoas que vieram depois. Mas, hoje em dia, ela é mais montada para o turismo mesmo. E ela é pequenininha. Então, a nossa missão agora Ah, mas tem uma igreja bonita aqui do lado. é mostrar aqui pelo celular para vocês. Ai, pior que essa igrejinha aqui é muito bonitinha, né? Olha só. Olha, isso aqui é alguém amarrado? Amor, olha Sim, essas sim, essas sim. culturas aqui. Aqui, ó. Que doideira. Olha isso. É, tem um negócio aqui meio macabrinho. É, tem essas paradas meio macabras aí pro povo contar as histórias da Transilvânia. Mas também essas igrejas aqui, cemitério e tal, tem uma construção, a cúpula dela, a parte de cima, ela tem um negócio que hoje é associado a vampiro, mas é porque é a arquitetura da região, né? Não é necessariamente macabro. É que a nossa cabeça hoje associa isso É. a algo macabro. O escritor mesmo, que escreveu o Drácula, né? Ele era irlandês. Ele nunca nem veio aqui na Romênia. Então, É. tipo, pegou algumas coisas que escutou lá e criou aquilo, né? Claro que se você olhar a história, o Vlad, ele é muito mais sinistro que o Drácula. O Drácula é uma criancinha perto do Vlad. Um bebê. Se você for fazer um filme de terror, tipo, meu amigo, Conta a história do Vlad. eu ando abraçado com o Drácula, mas não chego perto do Vlad, tá ligado? Então, Exato. eu acho que... Mas é isso, o Vlad é tão sinistro que nem com história de terror dele dava. Tipo, Era muito horror. é muito horror pra ser romântico. Exato. É muito horror pra ser vendido. Muito horror pra ser vendido, O exatamente. Drácula tem a medida certa entre o romantismo e a maldade. Exatamente. Perfeita pra ser mais comercial, né? E ele conseguiu, tanto que nós estamos falando dele até hoje, não é mesmo? She's trying to free a reckless heart. She's trying to be as light as a breeze. The queen of Arden, Friday morning. The queen of Arden, Friday morning. Detalhe, esse lugar que a gente vai Nossa. passa perto de uma estrada que eles falam que é a estrada mais bonita da Transilvânia, que é a esse nome aqui que eu não consigo pronunciar. Só que agora, por conta da neve, ela tá fechada. Mas se você É que assim, ela vier- não fica fechada, não tem uma cancela falando não passe, mas ela tem avisos lá falando não vá porque agora é inverno e tá fechado e tudo mais. E é muito arriscado, por exemplo, Muito no inverno, acidente também. no inverno passado, pessoas arriscaram mesmo, tava com neve lá em cima e teve não é deslizamento, avalanche em cima dos carros. E a gente, ó, mesmo sem essa neve toda que tem agora, porque já era pra estar com mais neve, não tem porque a gente arriscar, né? A gente passou num período, num trechinho ali, onde a estrada já tava com bastante... Neve nela. não é neve, gelo na pista, assim. É aquele gelo traiçoeiro, camada fina, que só existe pro carro derrapar. Eu tava me cagando de medo. Não, dela. a gente tava os dois tensos, assim, sem respirar dentro do carro. Goiano dirigindo na neve. Verdade. Eu também não ajudaria muito, né? Então, nós vamos agora para Peonari Vamos tentar chegar em Peonari. e mostrar o castelo do Drácula verdadeiro. Verdadeiro. E reza a lenda que também é uma área que tem muito urso. Porque é em cima das montanhas, assim, Então. é subindo a montanha da Transilvânia mesmo. Então talvez se tiver uns ursos no caminho a gente consegue ver. Vamos pegar esse Richard tá animado, eu não, pra ver. Essa parte eu tô dispensando. Ursinho, carinhoso. Ah, é, vai fazer carinho nele, vai? Ela fala que você não quer ver ursinho. Yeah, she's trying to avoid everyone.
Dê a placa aí, amor. Não alimente os ursos, você será multado. Acho que não só multado, né? Pelo amor de Deus. Jantado. O engraçado é que a placa tem, claro, o cara dando uma pizza pro urso. Uma pizza, né? Eu pensei, não tô fazendo nada, vou dar uma calabresa pro urso. A gente não viu nem urso, a gente só viu uns cachorros gigantes só. É, Mas o urso ainda não apareceu, não. e nem vai aparecer. Eles já estão começando a hibernar, estão todo mundo dormindinho na toca deles. Deixou o carro aqui, já estacionou. E pra cá, ali naquele topo, tá o castelo original. E aqui a gente já tá no meio de rodovia e já não tem nada. É bem menos romântico do que o outro, ó. A gente vê quase nada. Tem um restaurante aqui. E nada mais que isso. A entrada é mais ou menos pra lá. Olha aqui a placa falando cuidado que aqui tem zona frequenta, é zona frequente de ursos, né? Ele coloca ele rugindo pra nós. Tem um motivo que aqui também não é tão turístico, né? Vamos combinar. Ai, socorro. Socorro. Mas ó, esse clima aqui, será que é bom ou ruim pra urso? Não faço ideia. Caralho, gente, olha o ursão ali. Putz, eu falei brincando, não quero mais ver não. Eu tô tremendo. Calma, a gente tá voltando pro carro devagar. Gente, eu tô correndo. Bicho, o jeito que ele não pode mudar a trilha, eu não vou. Tá, ele tá entrando na trilha. Ele tá entrando na trilha. Oh, Ele entrou na trilha, não entrou? entrou. Mano. Caralho, eu tô tremendo, amor. Nossa, ele era muito grande. Ele era muito grande. Ó, os cachorros já estão botando os ursos pra correr ali. Esse cachorro doidão. Esse cachorro foi pra cima do urso. Foi. Pô, os cachorros vêm fugir com a gente na trilha. O urso ali no cantinho passando. Ai, socorro. Amor, tinha um cara ali em cima. Olha aqui, ó. Um cara aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus, tá muito... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tava, tipo, 10 metros do urso. Gente, se tá tremendo a câmera, desculpa. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo muito, gente. Desculpa. Amor, eu não consigo. É por isso que ninguém veio no castelo verdadeiro do Drácula. Esquece tudo que a gente falou. Tem urso. Putz. Ó, Nossa, eu tô caras tremendo tão muito. mexendo ali, mas o... Nossa, deu um cagaço, hein? Sei não. Porque, amor, eu tô tremendo até agora. Eu tô até com a voz tremendo. Será que a gente pode pegar um cachorro emprestado? Eu não sei nem se a gente consegue colocar uma coleira nesses cachorros, amor, pra proteger a gente. Só que assim, o que eu fico um pouco preocupada até, né, usar essa palavra, é que assim, tá lá em cima. E tem pessoas que estão lá em cima agora. E elas vão ter que fazer toda essa trilha nessa montanha. E assim, a gente viu um urso. Nada impede que não tenham muito mais que isso. Tem o urso vai querer comer a gente também. Não quer dizer, mas Bicho, às vezes se ele quiser, ele pode. corre. Esse é o problema. Se ele quiser, ele consegue. Sabe? E aí? Eu não
faço ideia, amor. Eu não quero ir. Assim, não, mentira, eu quero ir. Calma, deixa eu reformular a frase. Eu gostaria muito de ir, mas a gente viu o urso entrando na trilha. Literalmente entrando na trilha que a gente vai fazer agora. Não faz sentido a gente ir, sabe? É porque o urso... Esse é o momento deles caçar comida pra hibernar, né? Então, Gente, não é por nada não, mas eu deixo de... carne goiana, carne paulista. De qualidade. Tá vendo? Carne brasileira. Carne nova, amor. Você come menos carne, menos coisa. A minha carne deve ser mais seria... nutritiva que a sua, mas a sua tem mais gordura. Eles precisam de mais gordura pra passar o inverno. Seu cheirinho de triglicérides aí no sangue. Nossa, eu tô tremendo, cara. A gente saiu, gente. A gente tava ali, ó, no começo da trilha. Nossa, já. Foi falar o Richard viu o urso, ele... Amor, o urso. Aí a gente saiu correndo, só que eu esqueci se a gente pode sair correndo de urso. Eu acho que não pode. Não, você tem que... Esse urso aí, pelo que eu entendi, fica parado lay down e levanta. Não. Esse é o black. Esse é o preto. Esse é o preto. Não, esse é o marrom. Parecia o preto. É marrom. Tô vendo o vídeo, fact check. Fact check. Ele é marrom. O marrom é lay down. Se finge eu não vou morto. lay down, nem fudendo que eu vou lay down perto desse urso aí, mano. Eu ou ele. A Romênia não está para brincadeira. Não, a Romênia não está para brincadeiras. Nem um pouquinho. A gente pergunta pra alguém, vai. Eu não vou, e se você for, eu te mato antes do urso te matar. Richard, um urso. Homem, um urso. Assim, ele pode não querer fazer nada com a gente, mas se ele quiser... Mano, mas se ele quiser, ele faz. Se ele se sentir ameaçado, ele faz. Nem por fome. É só dele se sentir ameaçado, sabe? E outra, são 2 quilômetros de trilha. Não é um trecho pequeno, não. Não sabe se vai agora. A gente tá aqui no debate. Pra mim, não vale a pena. Eu já cheguei até aqui. Eu estou olhando o castelo. Adoraria subir. Mas agora deixou de ser a possibilidade de ter um urso ali em cima. Agora já sabemos ter um urso, porque nós literalmente vimos ele entrar na trilha. Aquele cara, ele tá correndo de novo. Tem um cara ele tá indo e voltando, né, da trilha. É um movimento muito estranho. A gente tá tentando interpretar o ambiente aqui. E assim, a gente não tá vendo ninguém nem entrando e nem saindo da trilha até agora. Então isso é também um sinal muito ruim. Sim, prudente não parece não, mas será que não é normal? Porque, tipo, só os caras que estão aqui do lado tá tudo normal. Literalmente a gente viu placas falando cuidado com o urso. Não é do tipo, ó, aqui tem ursos, né? Tipo, cuidado, aqui tem ursos. Mas o que seria o cuidado? Os caras vão me dar uma arma pra eu subir lá? Ué? Não, é por sua conta e risco. Se você quiser subir pra ver o castelo do Drácula, você sabe que tem urso. Nossa, gente, eu tô... Foi assim, bem no começo. Gente, o Richard acabou de falar do urso, eu acabei de falar que não queria encontrar urso. E assim, foi muito doido, porque ele tava... Acho que os caras estão caçando o urso ali, ó. Eu acho... Não, caçando não, porque eles não estão com arma. Não, caçando, tipo assim, estão olhando... Afastando o urso. Que tem o quê? Essa empresa tem uns seguranças, que eles estão com roupa de segurança, eles estão com uns cachorros bem grandes, assim, perto deles. E eles viram quando o urso veio, e eles... O cara que eu filmei primeiro, quando aparecia lá o urso... Bem no caminho da trilha. Às vezes ele tá caçando comida aqui nessa beirada aqui. As comidas. Acho que esse foi atrás do urso mesmo. Com o cachorro. Gente, tem um camping ali. Tem um camping Drácula. Do lado daquela trilha. Imagina acampar ali. Mas nem que me pagasse. Aí os bobos aqui acampam no Brasil onde pode ter onça, né? Eles foram lá atrás do urso. Eles estão indo atrás do urso, os guardas que estavam aqui. Não atrás, né? Pra afastar o urso do cara, provavelmente. Tá, mas ele tá empurrando o urso pro castelo. Nossa, eu tô com o estômago revirado, sabe? Eu queria ver de dentro do carro. De fora do carro foi muita aventura. Desnecessário, né? Eu falei, para de ficar pedindo. Eu falei pra você, Richard, para de ficar pedindo urso. O tempo todo, eu falei, não tô pedindo urso. Eu falei, você tá chamando. Eu falei, você tá chamando, não chama. Antes de... Não, mas posso falar uma coisa? Ainda bem que a gente não tava na trilha. Ia dar mais cagaço. Né? Não, porra. Cagar, se tiver a bosta pronta, já era. Não tem nem como subir nessas árvores tudo seca, sem galho fino. Não como se eu soubesse subir nessas árvores também, né? Nossa. Cara... Vamos pra dentro do carro lá. Nossa, eu tô agora... Sabe o pós, quando sai a adrenalina? Aí você fica... Eu quero chorar. Calma, amor.
que já tá sendo adrenalina. Eu tô bem, ele não tá aqui, eu sei disso. Tá tudo bem. E às vezes ele só tava fugindo da gente, ele também tem medo da não, gente. o É bicho só adrenalina, porque a gente viu ele no meio da estrada e a gente saiu correndo e a gente nem deveria ter saído correndo. Não, falei, sai correndo. Vai afastando aos poucos, assim, ó. Meu afastando tudo, tava tipo. "Ah!" E outra, ai, não sei. Volta pro carro. Ou eu tô preocupada se tem pessoas lá em cima, acredita? Eu tô preocupada, real. Amor, o povo vive aqui, você deve saber o que tá fazendo, não? Não, amor, às vezes é gringo que nem nós, vai. Ai, gente, é isso. Vamos voltar pro carro e repensar a vida. É isso, vamos pro sítio. Sítio não se espera. Pô, ursinho. Pra que Rota da Seda, não é mesmo? Pra que chegar na China por terra? Ursinho. Ursinho. Ai, outra sugestão, se a gente tomar um chocolate quente aqui pra acalmar o coração? Pode ser. Você acabou de ler Zona Frequente de Urso. Foi muito rápido, tipo, eu li a placa. Foi tipo 20 Gente, segundos. A gente filmou a placa aqui pra falar pra vocês. Eu juro, deu tipo menos de 30 segundos. Foi. O urso, foi muito, não tava preparado pra isso. Eu também não. Vamos Bora. lá. Vamos que eu cago. Ó, a gente chegou no restaurante, ó. Urso. Gente, isso aqui é pele de urso de verdade, viu? Uma aqui, outra aqui. O Richard, e a cabeça, né? Hã? A cabeça. Sim, mas a cabeça eu acho que não é de verdade, não. Acho que é, A mano. pele é. É, eu acho que é de verdade. Mas calma, amor. Mais ou menos, né? Não sei. Como você está? Hein, senhor Richard? Vamos contar melhor pra vocês no carro ali. É, família, que susto, viu? A gente parou aqui no cafezinho pra dar uma respirada, sentar. Fazer um xixizinho? Tava até... A gente chegou ali, né? Aí eu, curioso, fui falar, né? Tem um urso ali. Aí tinha um cara com pinta de caçador. Não sei se é. Mas ele Não, já parece chegou que e fez, é não. o cara do dono do restaurante. É, ele chegou e fez, não, hibernate. Que, tipo, não, Hibernate. agora eles estão hibernate. Aí a gente fez hibernate, não. Bear, tipo, a gente apontou e fez, não, o urso na trilha. Aí ele fez, sério, que não sei o quê? Só que assim, o Richard, ele ficou um pouquinho curioso, porque o segurança, né, que tava ali na fábrica, que a gente meio que foi se refugiar, tava muito tranquilo. A gente ficou, nossa, gente, é muito comum aqui, porque o cara tava assim, olha, um urso na paisagem. Mas é comum pra eles, né? É, Mas que é nem... porque eles têm também o respaldo do cachorro. Sim, tem a segurança do cachorro. E aí o Richard foi perguntar pro moço, pro Eu falei, ganhador. não, é uma pergunta idiota? É, mas é bom perguntar Pra entender. pra entender, né? Aí eu falei assim, mas tipo assim, que nível que é? É muito perigoso? Aí ele, of course. Tipo, um sotaquezaço que ele falava pouco inglês. A gente falou, mas is it dangerous? Tipo, Falando, amor, é perigoso? Aí ele claro pensava, que é Richard, tipo, perigoso. você não fez essa pergunta. Aí o cara, of course. Eu acho que eu, tipo, É um urso. eu não... Parte de mim não consegue entender o nível de, O perigo. de periculosidade. Porque é muito novo isso pra mim, né? Eu É muito novo realmente pra não entendo gente. nada de urso. É muito novo. Aí, beleza. A gente foi raciocinar, eu falei, Lana, a Lana começou a pesquisar, né? Aí, Lana achou umas matérias que viram que o castelo foi fechado esse ano por causa dos ursos. Não que tá fechado agora, ele fecha, né? Ele fecha, abre, mas o que acontece? Esse castelo, ele não é turístico, como a gente falou, mas ele ficou 3 anos revitalizando para poder receber os turistas, assim como o Castelo de Bran recebe, só que não na mesma proporção, né? Mas mesmo assim, para começar a gerar a economia desse estado, né, dessa cidade. E aí liberaram. É um só lugar que aí, histórico é também. um lugar histórico, né? Muito importante para o país. Liberaram. Só que aí os ursos começaram a invadir as trilhas. E aí eles fizeram meio que uma evacuação dos ursos na região e colocaram, como que fala? Cerca elétrica. Olha o negócio de neve passando. Aquele caminhãozinho que empurra a neve, sabe? Acabou de passar. Às vezes tá com neve lá no topo. E aí eles evacuaram toda a região, colocaram uma cerca elétrica para os ursos não entrarem, só que mesmo assim eles continuam vendo ursos nessa região. Mas na trilha não tem cerca elétrica. Na trilha, não, A então, ao cerca redor da trilha. Ao redor da trilha? Ah, tipo, como se fosse um campo. Como se fosse um campo ao redor do castelo e a trilha, para os ursos não entrarem nessa região só. O resto das montanhas todas são Não deles. funcionou. Mas não funcionou. Ele tava ali. Tanto que em 2022, se eu não me engano, na reportagem que eu estava lendo agora, uma mãe urso entrou no castelo
e deu à luz a filhotinhos ursos lá dentro. E ninguém conseguiu tirar ela, porque ela estava com os filhotes, ou seja, ela estava na maior agressividade possível, porque ela estava protegendo a própria cria. E aí o que fizeram? Fecharam o castelo. Falaram, a gente não consegue tirar ela, então vamos esperar ela sair. Fecharam o castelo e ficaram meses com a mãe e os ursinhos ali habitando o castelo do Conde Drácula. Nossa, que doido, né? Porque, tipo assim, eu num cenário desse, eu imagino que alguém já ia pegar um trem de dardo e já e botar todos os Não, mas bichos aí tem tudo pra proteção dos dormir. animais, é filhote e tal, aí... Acho que cara, eu não entendo nada disso, gente. Tô A falando gente não asneira entende, aqui que vem na mas cabeça. o que acontece fecharam o castelo por conta disso. E esse ano a gente viu que no verão também fechou por algumas semanas por conta de urso na trilha. E assim, a gente não chegou, eu pelo menos não encontrei, né? Eu não sei se às vezes só está escrito em romeno as reportagens, mas eu não cheguei a encontrar ataques de urso aqui em Puanari. Mas eu não quero ser uma primeira notícia, né? Não, mas eu fico com opinião. O cara mora aqui. Eu falo pra ele, é perigoso ir lá, subir ele? Of course. Eu fico com of course. Eu fico com of course. Of course. Ai, Deus do céu. Quase caguei na roupa. Vem aqui. O cachorro é preto, ele tem cara de urso. Sim, isso aconteceu. Eu ainda falei pra Lana, vamos gravar dentro do carro que é mais seguro. Você tava afrontando os ursos, né? Ah, você que tava defendendo a gente, Mas você é igualzinho um urso, cara. Você que latiu lá aquela hora e botou isso pra correr, né? Olha, ficou manso aqui. Ai, foi você, né, velho? Ai, Que gente. loucura. Véi, muitas emoções. Tipo um mini infarto. Olha da pata. Vem aqui, campeão. Calma aí. Ai, ai. Você não come a gente, não, né? Agradece ele aí, amor, por ter salvo a gente, né? Nossa, ele é um urso também, Ele né? é um urso, ele é grande, gordinho. Grande, gordinho. Nossa, tá escorado em você. Que bolo xoxo esse. Ai, Jesus. Não, o cachorro vai participar aqui, vai aparecer a pata dele de vez em quando. Ai, gente, que coisa fofa. Ai, ele tem pelinho branco, ele já é velho. Então, Tá bem alimentado. tá bem alimentado. Comida não precisa, aparentemente. Uma coisa que eu e a gente estávamos conversando que foi muito curioso, a gente saiu bem cedo lá daquela pousada que a gente ficou de posto de gasolina, a gente parou em posto de gasolina, a gente parou para fazer xixi, a gente parou em mirantes, a gente parou em vários lugares e teve alguns atrasos, né? Sempre tem, a gente tem pouco tempo aqui, ou então a gente ia contar a história Sobe lá o em branco, drone. sobe o drone, desce o drone, nananã. Aí a gente vai contar a história, tava muito frio, a gente voltava para dentro do carro para se aquecer e depois saía de novo para gravar. Se a gente tivesse gravado tudo, ia ser muito mais rápido. Mas a gente teve esses pequenos atrasos no nosso cronograma. Se a gente tivesse chego 1 minuto antes, tipo 30 segundos antes. 30 segundos muita antes. Coincidência. Se a gente tivesse chegado um pouquinho antes, o urso ia encontrar a gente na trilha. Porque a gente ia entrar na trilha e o urso também ia entrar na trilha, porque ele não ia vir pra cá, porque aqui já é cidade. Gente, não tem ninguém ali falando, não entra não, é guarita, não tem Não tem nada. nada, a gente não tem nem tipo, guarita. É só uma escada que começa a subir a montanha. E a guarita tá lá em cima no E a gente castelo. buscou informação também, a gente não viu tanto que era assim. É porque agora a gente buscou coisas específicas, a gente já foi no De foco, urso, é que né? agora a gente escreveu Puanari Urso, né? Castelo Drácula Urso. Aí é uma pesquisa mais profunda. Que você fazer a pesquisa mais turística, que é como visitar, quando, aí você não vai pegar você não vai esse tipo de achar. coisa. Mas a gente procurou uma coisa bem mais específica e apareceram essas informações. E eu fiquei pensando assim, todos os efeitos borboletas do dia a dia, sabe? De todo o nosso dia, desde que a gente acordou, eu enrolar um pouco mais para sair da cama. Que a gente falou que ia sair às 6, a gente saiu 6h10. Sabe, assim, cada pequeno atraso que a gente teve hoje no dia culminou pra gente encontrar o urso antes de chegar. E assim, gente, nós chegamos 75 metros, 70 metros de distância do urso. Isso porque a gente já foi afastando dele, né? Não, a gente viu e já deu ré. Opa, engata ré e vrum. Até na hora de pegar o telefone, demorou, a gente recuou bastante A na hora gente de pegar o telefone. pelo amor de Deus, a gente não ia ficar filmando Na correndo hora atrás do mesmo, urso. tava bem mais perto. Aí recuou, tomou, tipo assim,
Quando os cachorros começaram a latir, a gente se sentiu mais confiante pra pegar os telefones, porque a gente viu que o urso deu uma assustada. Aí que a gente conseguiu filmar, porque na hora mesmo dá muito cagaço. É isso que eu falei, gente. Eu queria ver dentro do carro, não era fora. Dentro do carro. Eu queria experiência segura. Não, mas é que eu tô ainda chocada com o efeito borboleta desse momento de tudo que aconteceu hoje durante o dia culminou pra gente encontrar o urso antes de entrar na trilha, não na trilha. Sabe? A gente nunca vai saber o que teria acontecido se a gente tivesse encontrado na trilha. Às vezes ele assustava e saia correndo. Às vezes a gente virava comida de hibernação de urso. Não sabemos. O período também não é interessante. O período não é interessante. Eles estão procurando alimento para poder hibernar no inverno. Bom, gente, uma coisa eu já sei. As trilhas na Romênia estão suspensas. Nossa. Rolezinho só de coche Carrinho. ou em cidade. Aqui, ó. Não... Vamos ali Eu visitar até de boa. Tinha uma trilha que eu tava olhando pra fazer, mas não quero. Não mais. é um momento muito propício. Não, deixa quieto. Você tá doido. Alguém já tinha me falado. Na Eslovênia, quando eu tava fazendo trilha, lá também tem urso, né? E lá eu fiz trilha sozinho e tal. E as pessoas me falaram de urso. Mas, ó, tem urso. Desculpa. O que foi? Tô lembrando do seu susto. Tá aqui aí. É que eu vi ele, eu lembrei, eu fiquei segurando. É você que tava desse lado, né? Senão você tinha a bosta pronta, você tinha cagado na calça. Desculpa. Muito bom. Tipo timing. Aí na Eslovênia falava assim, tinha as placas também, mas não era tão frequente quanto aqui. Aqui na Romênia é o maior índice de urso da Europa, né? Então leve em consideração isso, qualquer lugar que você for. Fazer essa pesquisa profunda, senão você pode tomar uma surpresa como a gente. Exato. A gente tá dando isso, aqui foi um erro, talvez a gente tivesse que pesquisar um pouco mais. Talvez a gente tivesse tido spray de urso, talvez a gente tivesse tido muito mais coisa do que a gente veio. A gente veio muito... Isso, a ignorância não é uma bênção. Não. Essa é a É que é isso, a gente vai viajando tanto tempo, chega uma hora que você não vai, tipo assim, você pesquisa, não acontece nada. Chega Você uma sente hora confiante. Que você vai ficando confiante, aí é bom que dá um susto pra gente ficar Fala, ó, mais você não tá no ligado. Brasil, você não conhece a região, você não conhece os animais, você não conhece os riscos, você não conhece os perigos, sabe? Deu uma... Fica ligado, mas um a gente ainda alerta. tem uma história do Vlad pra contar, né? Nós ainda temos uma história pra terminar pra vocês, só que agora não vai ser mais lá na ruína, obviamente, mas vamos agora pros finais dessa história. Nesses 6 longos anos que o Vlad ele foi o imperador, o conde aqui da região da Valáquia, ele morou aqui em Poenari, que na verdade já tinha uma ruína aqui de um castelo antigo, e quando ele se tornou o conde, ele revitalizou, digamos assim, o castelo. Então ele juntou os boiardos, que seria, que a gente falou, a nobreza da Valáquia, que estava contra o pai dele e contra ele também, juntou alguma dessas pessoas e empalou os idosos e colocou os adultos, homens e mulheres, para trabalhar na construção desse castelo. E foi uma construção tão dura e tão difícil que dizem que muitas pessoas morreram no caminho. E as pessoas que ele empalou no caminho, ele colocou na frente do castelo, que era também para dizer, ó, quem está aqui é Vlad, o Empalador. Tanto que esse foi o apelido que eternizou ele na história, né? Não só Vlad Drácula, Conde Drácula, o vampirão, como também o Vlad, o Empalador. Então esse castelo tem muita história. E historicamente é fato de que ele morou aqui. Lá em Bran é o que o Richard falou. No máximo ele foi preso alguns dias. Recapitulando aqui bem rapidamente. O sultão otomano, Mehmed II, ganhou a batalha contra Vlad Drácula e assim ganhou o poder da Valáquia, deixando como líder o irmão mais novo do Vlad, o Radu, no comando. E aí vamos contar também o final do Vlad, né? O que aconteceu com o Vlad? Quando os otomanos conquistaram a Valáquia, eles colocaram o Radu
o irmão mais novo de Vlad, que foi criado por eles, né, no Império Otomano, e colocou o Radu como o conde da Valáquia, que aí ele estava aliado, obviamente, aos otomanos. E o Vlad teve que fugir. Ele não tinha mais porquê e nem como ficar na Valáquia, ele foi exilado. E nisso ele foi para a Hungria, que era como se fosse o aliado, até o que ele achava pelo menos, né, da Valáquia. Mas, quando o Vlad chegou lá na Hungria, falou, então, os otomanos meio que pegaram a Valáquia lá de mim, vocês me ajudam? O que os húngaros fizeram? Prenderam o Vlad. E o Vlad ficou muitos e muitos anos da vida dele preso na Hungria. E ele até foi solto lá no final da sua vida, acho que foi em 1478, se eu não me engano, ele foi solto, para poder retomar o poder lá na Valáquia, com a ajuda dos húngaros. Mas ele morreu em batalha. Ele ficou um pouquinho de tempo ali como conde de novo, então ele teve 3 reinados, digamos assim, na Valáquia. Mas o último foi 1 ano, eu acho, se eu não me engano, foi bem pouquinho. E nisso acabou-se a história de Vlad? Nem tanto. Quem matou ele foram os otomanos. E os otomanos deceparam, assim, cortaram a cabeça dele. Dizem que colocaram numa estaca, a cabeça dele na ponta da estaca, e levaram até Istambul, até a antiga Constantinopla, e deixaram ali para todo mundo ver a cabeça do Vlad, o terrível, que era contra os Engraçado otomanos. que ele não foi empalado, né? Eu esperava... Requintes de tortura maior. A gente, o cara empalou tanta gente, não vai ser Tantos empalado? otomanos ele empalou, né? Uma floresta de empalados, a grande maioria otomana. E eles só deceparam ele, levaram a cabeça dele e deixaram ali à mostra para todo mundo por 2 anos, dizem que ficou ali a cabeça. E o corpo dele, os romenos, né, que são romenos, mas os valaquianos, pegaram esse corpo e enterraram numa cidade que fica perto de Bucareste. Dizem que tá lá, né, os restos dele. E até um tour que as pessoas vão para lá para ver os restos mortais do Conde Drácula. Tem esse tour lá? Tem. Eu vi uma fonte também que falava que nunca se encontraram os restos dele e tal. Ah, então, tem essa daí. Nunca se encontraram restos e os restos estão nesse lugar. Depende isso, de onde você lê também. Gente, nós temos que lembrar que isso daí era 1470. As informações se perdem, as informações são inventadas e agora nós entramos na outra parte da história, que é como que o Conde Drácula virou um vampiro? Não, eu acho que tem outra parte que é mais importante do que isso, antes dele virar um vampiro. Qual que é? Como uma pessoa como o Conde Drácula ainda é um símbolo de nacionalismo e de tanto orgulho para uma população? Isso a gente não falou ainda. Porque o Conde Drácula, ele é, para alguns, ele é um vilão. Não o Drácula, né? O Vlad. O Vlad, gente, estamos falando do Vlad, nós estamos falando do o Drácula vampiro. É outro personagem. É porque o nome dele também é Drácula, né? Fica difícil de... Vlad Dracul. Estamos falando do Conde, não do vampiro, do Conde. O Conde, ele tinha ali uma defesa nacional muito grande. Então ele estava defendendo a Valáquia, né, como falava na época, a Valáquia, dos estrangeiros, de interesses das outras pessoas. Então as pessoas viam isso como um nacionalismo muito grande, só que é um nacionalismo a que custo, não é mesmo? Então algumas pessoas viam ele como herói nacionalista e outros viam ele como vilão e ponto. Mas isso também vem de uma estratégia de marketing na época da independência da Romênia. Porque a Romênia, ela pegou sua independência em cima do Império Turco-Otomano. Então, a Romênia teve que ter a sua independência já em cima de uma batalha antiga que era do Império Otomano. Então, por a Romênia conseguir a independência em cima dos otomanos, o Vlad servia como um símbolo, uma bandeira. Não, símbolo é uma palavra muito boa. Para essa batalha, para essa luta, para essa causa deles. Essa causa, né? E é por isso que o Vlad, ele entrou como isso. Tipo assim, o Vlad era ruim, era psicopata, mas ele era o que defendia a gente contra os otomanos. Se o Vlad não tivesse existido, talvez a gente fosse turco, essa região fosse dos otomanos até os dias de hoje. Aí tivessem a cultura deles apagada, né, até os dias de hoje. E também o que acontece é que a Romênia, como a gente conhece hoje em dia, é na verdade uma junção de vários reinos, né? Toda a Europa, na verdade, os países são junção de vários reinos. E a Transilvânia, que a gente conhece hoje, na verdade ela estava no comando dos húngaros por muitos e muitos anos. Tanto que a Hungria até hoje fala que a Transilvânia deveria ter sido deles. Mas a Romênia só se juntou como uma unidade federativa, né, como um país que a gente conhece hoje, em 1919. É um país muito bebezinho, gente, tem 107 anos. E é por isso que para alguns ele foi herói e para muitos ele foi um vilão. E aí, eu não sou romena,
Você tem que perguntar pros romenos o que Eu ele não acha. sou romena, Vai ficar aquela mas que ele mesma era história, cruel, né? não tem como negar. Se ele for um herói, ele é um herói bem... Mas é isso que a sociedade faz. Ela pega pessoas e símbolos que tiveram atitudes em inimigos comuns para defender causas as quais cada um defende. Exato. Tipo, exatamente o Lampião pode ser usado dessa forma. Tantos O outros Lampião exemplos. foi usado por muitos como herói também. Todos viram manobra política, né? Exato. Como que o Vlad Drácula virou o vampirão que a gente conhece hoje? Muitos anos depois, séculos depois, lá em 1800 e pouco? Quanto? Acho que foi meio. Foi em 1800 e pouco, Bram Stoker, um irlandês, ele estava ali com uma vontadezinha de escrever uma história meio de horror, sabe? Meio mirabolante, meio cruel. E aí ele começou a estudar as lendas, né? As histórias que tinham aqui no leste europeu. E ele queria usar um pouquinho, né? Dizem que ele tinha intenção de usar coisas históricas e coisas de ficção. E até que ele se encontrou com a história de Vlad Drácula. E o que a gente também acabou não contando é que o Vlad Drácula, ele era tão cruel, mas tão cruel, que tinham lendas sobre ele rondando aqui toda a Romênia. Lendas do tipo que ele jantava enquanto tinham pessoas empaladas na sala de jantar dele. Ou seja, eu não sei nem que palavra usar, tem que ser meio sociopata. Psicopata mesmo. Psicopata, tem que ser uma pessoa Pra você ficar almoçando com uma pessoa empalada do seu lado, ali do seu lado. é uma pessoa psicopata. É uma pessoa que você não quer fazer amizade. É uma pessoa que você quer distância. E nisso começaram a surgir os boatos de que ele, enquanto jantava, pegava uma partezinha do pão, molhava ali na vítima que estava empalada do lado dele e comia. Ou então pedia um copo de sangue das vítimas para poder se deliciar junto do jantar. Começaram ali a surgir algumas histórias, algumas lendas do Drácula. E aí o Bram Stoker pegou e falou: essa daqui é a minha história. Vou inventar um homem que chupa o sangue das pessoas. E nasceu o Vlad Drácula. As lendas de vampiros, na verdade, também não veio só do Conde, não veio só do Vlad Drácula. Ele veio também de lendas aqui da região do leste europeu, que tinham pessoas que faleciam, e aí pessoas da vila acordavam com mordidas no corpo e falavam que tinham alucinação com a pessoa que faleceu. E aí, quando desenterravam essas pessoas, as pessoas estavam com sangue seco na mão e na boca. E aí surgiu que elas estavam... Como é que fala? Sugando sangue. Se alimentando do sangue das vítimas. É. E aí nisso começaram a colocar estaca no coração dessas pessoas, que aí nasceu também uma forma de você acabar com os vampiros, digamos assim, colocando a estaca no coração dela, ou então queimando ela. E foi isso que fizeram na maioria dos casos, porque não foi 1, 2, 3 casos, foram dezenas de casos aqui pelo leste europeu de vampiros, de pessoas que ressuscitavam e matavam outras pessoas. E outra pessoa muito curiosa que a gente, enquanto estava pesquisando, viu também, era uma princesa da Hungria. É, uma mulher da realeza. Uma mulher da realeza aqui da região, da nobreza, não lembro agora exatamente. Rica, gente, podre de rica. Tão podre de rica que ela colocava anúncios nas cidades falando: venha trabalhar para mim no meu castelo, venha trabalhar comigo, aqui você vai ter muitos benefícios e tudo mais. Quando as donzelas, porque ela só contratava mulheres jovens e belas, quando elas chegavam lá, elas morriam, tinham o sangue todo extraído do seu corpo. Não morria não, né? Morria não, elas... Morreu de morte matada. Morte matada. É que vocês entenderam. E ela se banhava no sangue dessas jovens donzelas. E foi assim que nasceu a história do vampirão Conde Drácula, que a gente conhece até hoje, mas que sofreu muitas mudanças aí com o passar dos anos. E agora virou o vampirão da Romênia, que é como todos conhecemos. E uma curiosidade é que o autor do livro, ele nunca veio para essa região. Então falam que se você for ler o livro, você vai ver descrições que não tem nada a ver com a Romênia, não tem nada a ver com essa região, porque ele nunca veio aqui. E muitas coisas históricas ele também fez muito errado, né, no livro,
porque vamos combinar que a informação naquela época não era tão de fácil acesso que nem hoje. Então não temos como culpá-lo também pela falta de informação que ele colocou ali. Ele usou muito da criatividade porque isso era um livro de fantasia, gente. Então, isso. Essa história do Conde Drácula, do vampirão. E espero que vocês tenham gostado dessa peripécia que a gente passou por aqui. Tem um detalhezinho. Muitas pessoas acreditavam naquela época que a história do Drácula era real e não um romance, porque ela foi feita num formato meio documental, assim. O livro, né? O livro foi escrito como se fosse, tipo, diário. notícias de jornais. São vários capítulos, aí tem um diário, aí tem outro que é uma notícia de jornal, o outro que era um laudo médico de uma pessoa que tinha sido mordida pelo vampiro. Então parecia como se fosse uma coletânea de causos reais. E nisso se espalhou assim, falando assim, gente, na Romênia tem vampiros. Ninguém conhecia nada da Romênia. Gente, imagina naquela época as informações. Gente, né? é igual do Brasil, a gente recebe fake news da Índia, de tanta coisa, a gente não sabe nada, né? É claro que com a internet você consegue acessar mais coisas, mas no geral, o que vem de longe, que é estranho, você acaba ficando com um estereótipo, né? Então foi uma construção de todas essas peripécias. Mas vamos combinar também que a Romênia soube aproveitar essa fama a favor deles. Não é mesmo? E agora virou PIB e marketing através das histórias do vampirão. Exato. E esse daqui, meu povo, é um castelo-museu, deve ter uma lanchonete ali também, que fica aqui na cidade de Poenari, pertinho da entrada da trilha, quer dizer, uns 2-3 quilômetros da entrada da trilha, para começar a subir pro castelo. E é isso, assim, tá escrito Drácula lá em cima, tem a bandeira da Transilvânia e da Moldávia e... Mas a gente não vai entrar porque tá fechado também e é meio pega turista também. É meio... mais uma coisinha pra tirar foto. Eu até entraria, assim, falo que tem umas esculturas lá dentro, algumas pinturas que eles, né, tentaram revivar e tal. Mas pra falar a verdade, eu tô querendo um banho e descansar, porque eu ainda tô um pouco... assustada com o coração acelerado. Sair de Portugal rumo à China sem usar avião é viver um dia de cada vez. Mas a Transilvânia nos fez parar. Entre as pedras medievais de Sigüenza, onde o Vlad nasceu, e o frio cortante de -6 graus que congelava nossos rostos, vivenciamos um carrossel de emoções inesperadas. Uma hora a gente estava se cagando de medo, e algumas horas depois, se cagando de tanto rir. Dormimos em motéis de beira de estrada, vimos vilas cobertas de branco, e provamos sabores que nunca vamos esquecer. Mas foi aquele urso, aquele encontro cara a cara com a força bruta da natureza que nos acordou para a vida. Naquele contexto, já não éramos mais aqueles viajantes experientes com 8 anos de estrada. Éramos pequenos, frágeis. E talvez fosse isso que mais precisamos agora, reconhecer a nossa insignificância diante da grandeza desse mundo.